Olá, bom dia, saudações a vocês. Estamos chegando com mais um Conversa na Madrugada, aqui pela TV Jornal Recife, TV Jornal Caruaru, todo o estado de Pernambuco nos acompanhando. Muito bom dia para você. Escreva para a gente o nosso endereço eletrônico, conversanamadrugada@tvjornal.com.br. Muito bom dia. E eu quero aqui iniciar o programa agradecendo a imensa audiência. Os profissionais são vários que nos assistem, né? Muita gente trabalhando aí no plantão, na madrugada. As pessoas que lamentavelmente têm insônia não conseguem dormir um pouquinho cedo. Então o pessoal fica acompanhando a conversa. Muito grato. No programa de hoje eu vou conversar com José Bezerra dos Santos, que é conhecido como Irmão Bezerra. O Irmão Bezerra é um homem estudioso da Bíblia, autor de vários livros. Os 10 motivos para o casamento, oratória de arte de falar, desviados caminhos de sofrimento, arrebatamento, milênio e juízo final, dinheiro versus dízimos, vigarista, pastor versus pastores, para que serviu dízimo no Velho Testamento e no Novo Testamento, são alguns dos livros já publicados, escritos pelo José Bezerra dos Santos, conhecido Irmão Bezerra, que vai falar com a gente no programa de hoje. E o assunto interessante, Bezerra, que eu queria tratar com você, aliás, teria sido esse o ponto, né, principal do nosso bate-papo, é que esses dias aí lançaram um filme, né, mas talvez por uma forte campanha de marketing aí, sobre o anticristo, fala-se na besta fera, que vai voltar, esse negócio todo. Primeiro, Bezerra, o que diabos é besta fera? E existe besta fera mesmo? Vai voltar ou não? Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Aldo. Bom dia. Eu quero pedir sua permissão para mandar um alô para minha esposa e meus filhos. Claro. E para o meu amigo Cláudio Magalhães, lá da faculdade, extensivos ao irmão Aristeno e outros. Bem, Aldo, é verdade. O aparecimento da besta fera é verdade. E você encontra isso, Aldo, no livro de Apocalipse, capítulo 13, que diz o seguinte: você veja como é a Escritura Sagrada. E vi subir do mar uma besta, que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre o seu chifre 10 diademas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. Veja bem, Aldo, esse texto aqui é símbolos. A besta significa um poder. As cabeças significa apoios políticos, são confederações no mundo. E os diademas são apoio a estas confederações que vão surgir. Aldo, no livro do profeta Daniel, no capítulo 7, diz esse mesmo texto. Capítulo 7 de Daniel, os irmãos podem acompanhar e ver. E também no livro de Apocalipse, para entrarmos bem em detalhar o assunto, diz o seguinte: 17 de Apocalipse e o versículo 9. Isso é o Novo, né? É Novo Testamento. Né? Aqui é necessário a mente. Quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. Veja bem, essa mulher, no 18 diz assim: a mulher que é vista é a grande cidade que reina sobre o rei da terra. Alguém diz que é Roma, mas é o império europeu que vai ressurgir. O império, porque Daniel teve uma visão no livro, no seu capítulo 2, sobre quatro animais, que simbolizava um urso, a Média, e o leopardo, a Grécia, e o terrível animal, Roma. E os 10 dedos da estátua correspondem a 10 chifres do animal de Daniel. Mas é muita configuração, né? Muita coisa para interpretar, né? Aldo, porque a Bíblia ela emprega símbolo, metonímia, alegoria, paradoxo, hipérbole, prosopopeia, antonomásia, N figuras de linguagem. Então, todos os teólogos precisam saber que não é da astrologia. Ele entender a semântica, a hermenêutica bíblica para poder dissertar. E esse assunto da Bíblia, ou seja, da besta, é um assunto que eu leio, estudo ele há muitos e muitos tempos. Inclusive, futuramente, nós teremos também um trabalho publicado em relação a isso. Aldo, você veja no capítulo 2 de Tessalonicenses o que Paulo escreveu. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia, se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Como ele aparecerá? Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor destruirá. A vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás,
com prodígios de mentira. No livro de Revelações, capítulo 13, diz que este homem, quando aparecer no mundo, ele terá tanta autoridade. Ele será mais inteligente do que o próprio Bill Gates, que inventou a tecnologia. O Microsoft, A Microsoft, né? De que os japoneses que inventaram a robótica. Esse homem será um homem inteligentíssimo. Mas a inteligência para o mal, é? Para o mal. Porque ele é o anticristo. Ele é anticristo. Por quê? Qual é a intenção do anticristo? É mostrar ao mundo que Deus não existe. E implantar no mundo um sistema. Aldo, eu trouxe, que quero depois passar para as suas mãos, um jornal aqui, de uma grande instituição religiosa, que é o Mensageiro da Paz. Queria que você mostrasse ao ar esses sinais. Esse jornal aqui, ele é... O espírito do anticristo contra tudo que se chama Deus ou se adora. Dentro desses enunciados do jornal, Aldo, você tem uma matéria da Europa aqui, nesta parte, que diz que o dirigente lá da parte da Europa, ele proibiu os véus. Deixa eu ler aqui, Aldo, por favor. Eu queria mostrar para você aqui. Veja bem rápido aqui, ele diz, olha. De símbolos religiosos nas escolas públicas francesas, tais como cruzes do catolicismo romano, véu na cabeça dos muçulmanos, o solideus judeus, ou camisa com textos bíblicos. Isso foi proibido, né? Isso saiu a nível mundial, essa entrevista, eu acompanhei na televisão, na Europa proibindo. Como a Europa é a mãe de tantas ideologias, de tantas as leis, acredita-se que, com o ressurgimento, Aldo, do Império Europeu, que eu quero mostrar aqui a você nesse material que está aqui, para você veja aqui, olha. Eu fiz nesse trabalho que nós vamos publicar, que eu queria que a câmera pegasse aqui, Aldo. Me dê que é comigo aqui. Esse símbolo. Você desenhou a besta-fera aqui, não foi? É um animal. O mar significa água, como eu já citei. E esses apoios de chifres, de diademas, são apoio das confederações. Agora, Bezerra, por que é que se fala nessa questão desse número? O que é que tem a ver o número 666 com o número da besta-fera e aí fica meio muito de gente com medo? O que é que tem a ver uma coisa com a outra, né? Por que esse número é usado como referência? Eu lembro que até no negócio do filme usaram, foi divulgada a campanha mundial no dia 6 do mês 6 do ano 2006, justamente. Esse negócio todo. Eu queria pedir mais uma vez sua permissão e ler. Por causa dos sinais que ele foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitam na terra. E dizia-lhe que fizesse uma imagem da besta para ser adorada. E lê mais. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal ou o nome da besta. O seu número é. Aqui está a sabedoria. Quem tem entendimento, calcule. O número da besta, pois, é o número de um homem. O seu número é 666. Então, Aldo, futuramente, nós temos aqui um chip implantado na testa. E a história diz, bíblica, teológica, escatológica, diz que ou na mão ou na testa. Veja bem, quando se falava antigamente, na era do computador, que o mundo seria globalizado, todo mundo ignorava. Mas hoje, o cenário tem que estar preparado para o aparecimento do anticristo. Que cenário é esse? Esse meu novo trabalho que vai surgir futuramente, ele fala sobre todas as organizações e confederações. Eu queria ler só um pouco aqui para você. Olha. Vamos fazer o seguinte, separa aí que a gente vai para o intervalo. Tá bem. E no próximo bloco você já volta lendo ele, tá bom? Tá bem. Vamos para o intervalo. Já já a gente volta no Conversa na Madrugada. Irmão Bezerra com a gente aqui, estudioso da Bíblia. Hoje a gente está falando aí de um assunto interessante que veio à tona novamente, essa questão do anticristo, né? Talvez por conta do filme aí que está rolando. Como é o nome do filme, Bezerra? O Filho da Besta. O Filho da Besta, fera, sei lá. Bom, mas Bezerra, vamos lá. Você falou sobre esse chip aqui que eu mostrei. E o que é que você quer dizer sobre isso? Sim, Aldo. Olha, veja bem, no livro de Apocalipse, capítulo 13 e 4 diz: E adoraram o dragão, que é o diabo. Certo. E deu à besta a sua autoridade. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela? Aldo, o mundo está globalizado através de blocos. Todos escatólogos
todos que leem e conhecem a escatologia, eles sabem que para que o anticristo apareça, é preciso que o mundo esteja compactado. Futuramente, Aldo, os países que não tiver ligado em bloco não terão subsistência, serão excluídos, ou se ligarão a blocos ou não. Isso é eminente. Já Economia, né? Também na questão do né? mercado comum europeu, a Organização Mundial do Comércio. Aldo, eu quero ler um assunto aqui que diz o seguinte. Olha. Hoje já existe no nosso planeta os blocos entre as nações, mas não sabemos se são destes blocos que surgirá o anticristo. Veja alguns blocos hoje: Roma, NAFTA, Mercosul, Pacto Andino, Lacaricom, Bloco SADC, ASEAN, OLP, APEC, ALCA, BIRD, ONU, FMI, OCDE, UEO, OEA, OMC. É muita sigla. São esses blocos, Aldo, que nós explicamos no Agora, livro, que vai surgir. Agora me diga uma coisa, Sim, olha Aldo. só. Pois não. Quando se fala nessa questão do aparecimento do anticristo, Sim. e aí você já deu 1001 justificativas, você foi através da Bíblia, né? Através da sua sabedoria do Testamento falando isso. Qual é o real fundamento de o surgimento de um anticristo? Por que que ele vai, o que que ele vai fazer? Olha, veja bem, hoje todo mundo pensa na eternidade. Hoje se mata em nome de Deus. Nas religiões surgem essas questões do movimento terrorismo que Jesus explicou em São Lucas 22. E o anticristo, ele vai querer unir as religiões. No livro de Apocalipse 13 e 14 diz: e veio uma besta emergir do mar. O mar significa multidões, certo. Isso é do meio. E outra da terra. A terra significa solidez política. Certo. Vai surgir um poder do meio político e um poder religioso, dominado por Satanás através do anticristo. Então esse poder vai fazer com que todas as religiões se unam. Então não é mais uma unificação politeísta, no vai mundo. ser Aldo, monoteísta agora. Todo mundo está vendo que na Europa já tem um primeiro-ministro para 6 meses, na União Europeia. Vai se unir e será a maior moeda forte no mundo. Veja bem, eu tenho um livro de um grande escritor, Abrão de Almeida, que ele dá uma ênfase nesse assunto. Ele diz: o primeiro-ministro belga, Tidemans, propôs a transformação da Comunidade Econômica Europeia numa autêntica união da Europa, que seja o embrião de uma superpotência de mais de 300 milhões de habitantes. O documento desencadeou um debate que a agência francesa Press considera um dos mais apaixonados do nosso século, na Europa. Bom, em Paris, acolheram favoravelmente o relatório de 80 páginas preparado por Tidemans, pedindo a seus colegas, concluído em 31 de março. E veja bem, 25 anos mais tarde, em janeiro de 99, finalmente consolida-se o sonho de Tidemans quando o euro é lançado. Tá, vamos lá. Mas aí eu ainda estou tentando encontrar qual é o real objetivo da presença do anticristo. Unificar o mundo. Unificar o mundo para o bem ou para o mal? Para o mal. Porque a Bíblia diz que ele vai aparecer como o anticristo. Quando Jesus disse para os judeus: quando disserdes que o Cristo está no interior da casa, não acreditar, essa casa será o templo de Salomão que vai ser erguido, o templo dos judeus. Porque no lugar do templo hoje dos judeus está a mesquita de Omã, dos muçulmanos. Porque muçulmano, árabe e palestino são parentes. Eles vão se unir na época do anticristo. Porque o Messias, que é o próprio Jesus, vai voltar para implantar o seu reino milenar. Está em 11 de Isaías. Mas antes disso acontecer, a igreja de Cristo será tirada da terra. Então preste atenção o que acontece. Porque a intenção de Satanás é desfazer os desígnios de Deus. E por conta destas profecias vai acontecer, Aldo. Você veja bem, Aldo. Agora, pelas profecias, então, e eu estava lendo também sobre Nostradamus, né, que era um estudioso também. Pelas profecias, esta já é a época, então, da chegada do anticristo, é? Olha, os sinais já se aproximam. Primeiro, a globalização. Uma moeda forte e universal que vai surgir. O aumento das seitas, dos falsos pastores, dos enganadores, as televisões mostrando os mercenários. Isso é sinal da volta de Cristo e da implantação do anticristo. Quando Paulo dizia que a vinda de Jesus não apareceria sem antes aparecer o homem do pecado, é porque, Aldo, é preciso que o mundo esteja globalizado, Aldo. Certo. Todas as nações do mundo, elas vão se unir em bloco. E através desse bloco, eles vão escolher um chanceler mundial para implantar a paz mundial. Porque o próprio Cristo disse: quando te disserdes a paz e segurança na terra, então lhe sobrevirá repentina destruição. Essa destruição qual é? Primeiro, que vai haver as pragas terríveis sobre o sistema do anticristo.
todos os judeus voltarão para Jerusalém, para esperar o Messias, para implantar o reino. Você veja que no Muro das Lamentações, os judeus oram pedindo a volta do Messias. E Cristo vai voltar, Aldo, para implantar o reino milenar. Agora, antes dessa volta, ele vai arrebatar a igreja, vai surgir o anticristo e vai ser implantado um número universal, ou na mão ou na testa. Só compra, só vende quem tiver o sinal da besta. Só viaja quem tiver o sinal da besta. O código de barra hoje é uma coisa simples. Mas há países já que você, para entrar em um setor, você é com a íris dos olhos, outro é com as digitais, mas vai ser um número para inibir o terrorismo, para acabar com o assalto, para que o dinheiro circule só nos bancos e o homem circule só com seu chip. Isso está em Apocalipse capítulo 13. Quem não tiver o número, quem não tiver o chip... E quem aceitar o sinal da besta não receberá o arrebatamento nem a eternidade. Está na Bíblia Sagrada. Bom, isso não deixa de ser um assunto muito polêmico, porque aí mistura religião, né, Bezerra? Religião. Tudo que tem religião, você sabe que se torna um pouco mais complicado. Quem nos vê agora, parte acredita nisso que você está dizendo, parte não acredita, não é verdade? E aí cada um que faça o seu juízo de valor, até porque o homem tem um livre arbítrio para pensar, para fazer e falar o que bem entender. Escute, como é que as pessoas devem se prevenir, se precaver disso? Aceitando Jesus Cristo como Salvador da sua alma. O único remédio para a eternidade é o homem confessar Jesus perante os homens como Salvador pessoal da sua alma. Arrepender-se dos seus pecados, crer em Jesus Cristo como Salvador e saber que qualquer pecado Jesus perdoa. Porque se o homem deve a justiça, ele paga a justiça. Se ele deve a Cristo, ele paga a Cristo através do arrependimento, Aldo. Essa é a maneira de o homem se preparar, porque, Aldo, há N textos na Bíblia que fala sobre esse aparecimento terrível que causará transtorno e pavor na humanidade. Mas será um tempo de paz. O mundo clama por paz. Você veja que após a Segunda Guerra Mundial foi formada a Organização das Nações Unidas e o Pacto de Varsóvia, onde dividiu o mundo em 2 blocos, e até hoje não chegou a uma paz. Mas com o anticristo, as confederações vão se unir e eleger um líder mundial. Imagine você,